Você sabe o que Marte, o planeta Marte, tem a ver com o signo de Peixes? Nada. Ou talvez possa ter alguma coisa, pelo menos nesse período. Vem saber aqui no O Céu que Te Acontece. Vocês já viram que o Sol ingressou em Áries no dia 20 de março. É o equinócio de Áries, o equinócio de primavera para o hemisfério norte e para nós aqui no hemisfério sul é o outono. Mas, para resumir, é o equinócio de Áries, é o início do ano novo astrológico. Assistiram aí o vídeo? Pois é, o ano novo astrológico, o momento em que o Sol ingressa em Áries, tem repercussões mundiais importantes. Fica servindo como pano de fundo, serve como um cenário importante para muitas coisas que vão acontecendo ao redor do mundo. Ele representa ali uma tendência mais geral. Agora, alguns dos trânsitos que vão ocorrer logo em seguida são bastante curiosos. Por quê? Marte, que é o planeta que rege Áries, ele vai ingressar em Peixes, é o último signo, né, dos 12 signos do zodíaco. Peixes é um signo, sendo o último, ele antecede o primeiro, que é o Áries. Então, está antes de chegar em Áries, né? É um signo onde Marte não tem as chamadas dignidades planetárias, ele não está potente, ele não tem presença poderosa, não manifesta seus atributos com plenitude, e sim o faz de maneira meio lateral. O período de permanência de Marte em Peixes em 2024 vai de 22 de março até o dia 30 de abril. Ora, se Marte representa impulso, força, competição, agressividade, vontade e a necessidade de colocar as coisas em movimento, combate, entusiasmo, ânimo, pioneirismo, assim como seu correlato, o signo de Áries, tem muitas correlações, tem muitas tangências com o próprio signo, não é à toa que é o regente desse signo. Ele em Peixes, que se a gente fizer uma síntese bem curtinha mesmo, que vai representar compaixão, empatia, a necessidade do sonhar, do fantasiar, de ultrapassar e transcender limites, as realidades mundanas, cotidianas. Peixes é poesia, Peixes é fantasia, como eu já disse, é também ligado à música, à artes, mas é também uma coisa assim meio que um oposto polar. Quem já leu aí o livro Astrologia e as Polaridades, deste que vos fala, já deve ter entendido o que eu estou falando, porque o signo de Peixes é adjacente a Áries. Ele então tem uma característica polar oposta, embora seja adjacente, ele está coladinho ali no Áries. Então, com o Marte passando ali, a coisa fica interessante para dizer o mínimo, porque é aquela mesma característica que você vai encontrar no Áries, né, muito próxima do Áries, só que misturada ali com todas essas descrições que eu acabo de dar sobre o Peixes, o que Peixes pode significar. Inclusive, a noção, ou até a falta dela, né, de limites. Falta de limites. Se o Marte representa um movimento muito direto, objetivo, em direção a alguma coisa, o Peixes é uma dispersão dessas energias e dessas ações. Não que você, pisciano, seja assim o tempo todo, embora possa representar essas características em boa parte do tempo. Mas não é isso. Isso não se trata de uma questão puramente individual, mas sim de como é que um trânsito planetário incide sobre a atmosfera mental coletiva no mundo inteiro. Portanto, se Marte representa toda essa potência, a coisa boa é que essa potência também pode ser dirigida meio que fora de foco, né, mas para ações humanitárias, entre outras. É a potencialização das capacidades imaginativas. A gente tem que colocar a imaginação em movimento, a gente se vê obrigado, né? A gente se vê instado, cobrado a utilizar a imaginação, a criatividade de alguma forma, ou então a se mover em função das imaginações que a gente tenha ou que nos ofereceram de alguma forma. E aí há um benefício e um cuidado. O benefício é que a gente está usando essa faculdade que pertence a todos os seres humanos. E o problema é que às vezes a imaginação é uma fantasia meio corrompida, meio complicada, que pode gerar fanatismos, que pode gerar ações prejudiciais a terceiros, porque alguns indivíduos ou grupos inteiros de pessoas podem se verem como vitimados de alguma maneira. Há uma
distorção ali do uso da intensidade, da capacidade de movimento. É preciso ter uma consciência muito boa, é preciso desenvolver essa atenção para evitar esse lado aí mais negativo desse trânsito. Se por um lado também podem ser potencializadas todas as atividades relacionadas à água, né, esportes aquáticos, náutica e tudo mais, atividades e gestos de auxílio e ainda períodos de contemplação ativa, né? Contemplação em que a gente começa a construir planos, né? Isso dá um ânimo muito bom. Até, inclusive, para compensar a tendência meio letárgica que muita gente pode apresentar. O Martin Peixes, ele perde aquela... É como se fosse um nadador muito experiente, mas que já tivesse nadado muito tempo no meio do oceano e já não se aguenta mais, né? Precisa de uma boia. E entre as boias podem ser as ações humanitárias, como eu já disse, outras que são caracterizadas como espiritualistas e aquela injeção de ânimo no campo das artes, inclusive compensando aquele vídeo anterior, né, aqueles dados que eu dei no vídeo anterior com Vênus em conjunção com Saturno. Vocês vão ver que naquele outro vídeo eu mencionei que o período iria de 20 a 24 de março. Esse aqui começa no dia 22, quer dizer, já no dia 23, aquela tendência mais na retranca, ela já começa a diluir e no dia 24 já está bem mais suave. Chegou o dia 25 já não atua mais. Agora, o Marte transitando em Peixes durante todo esse período até o finzinho de abril é caracterizado também por muita agressividade passiva. Aquele que eu citei aqui com outras palavras, com comportamentos de vítima. Alguns são de fato vítimas. E sim, temos que prestar atenção aos seus clamores. Mas uma grande parte das pessoas usa esse discurso da vitimização para se colocarem assim em algum grau de vantagem. É um pouco de agressividade passiva, fazendo o outro se sentir culpado, né? Colocar a responsabilidade do problema em cima do outro, agredi-lo, olha, sinta-se mal, né? Enquanto que, ao mesmo tempo, a pessoa ganha terreno. É um lado competitivo do Marte, que está trabalhando pela via lateral. E muitas vezes esse comportamento de vítima vai se manifestar em algumas pessoas que, por temerem circunstâncias, se colocam assim, não é possível, porque eu tenho isso, esse problema, aquele outro. E aí sim começa a construir uma montanha de problemas que em outras circunstâncias talvez eles até enfrentassem. Muitos desses problemas, astrólogos e estudantes de astrologia conhecem como ninguém. São as famosas desculpas astrológicas, as justificativas ou pseudo-justificativas astrológicas. Eu não faço isso ou aquilo porque eu tenho a rebimboca em quadratura ou quincunce com a parafuseta astrológica e é por isso que eu não consigo fazer. Não dá. Ora, gente, a astrologia também se destina à promoção de consciência, à promoção de autoconhecimento. E quando a gente está ciente de uma limitação, de uma condição que nos faz nos comportar e agir e pensar e sentir de alguma forma, a gente tomando consciência disso e sabendo que há uma necessidade vital, sabendo que a gente quer atingir determinado ponto, a gente começa a se autotrabalhar para chegar naquele ponto, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, etapa por etapa. Senão, a gente acaba dando vazão àquela história do o cara está destinado a isso porque ele tem um aspecto X ou Y impedindo essa coisa. Não pode, né? Essa questão de destino e livre-arbítrio é questão para outro vídeo. Mas a gente sabe que existem coisas que estão além do nosso alcance, sim. Mas o que está ao nosso alcance, ora, vamos nos esforçar para tentar alcançar. Pelo menos tentar já é uma grande coisa, porque ao tentar, a gente já não está mais naquela condição original que era pior. Ou ainda, se tentou e não deu certo, a situação parece ter piorado, pelo menos você tentou e você sabe que aquele lado ali não funciona. Tem que ir para um ajustezinho um pouco mais para o canto. E há também um alertazinho final aqui para esse trânsito, que é sobre as pessoas, algumas pessoas que têm já uma predisposição a ser meio sonsas, né? E nesse período a sonseira parece que toma conta geral, né? Uma sonseira generalizada mundial. São pessoas que tendem a ser muito manipuladoras e usam, eu não sabia, eu não podia, eu não sei, tal. E, na verdade, dão aquelas desculpas esfarrapadas para terem feito ou deixarem de fazer determinadas coisas. E também isso faz parte da tal agressividade passiva. Não sei porque a pessoa está tão zangada, eu só falei que ela é uma pessoa horrível. Não tem nada demais, é só a verdade, né? É meio sonso isso. Há muitas maneiras de sê-lo. Isso aqui é só um exemplo, grosso modo, rapidinho, para a gente ter uma noção.
E com isso, se você gostou do vídeo, clica aqui no like, clica ali em se inscrever no canal. Não deixa de dar uma olhada aqui no link que está na nossa descrição para você ver os cursos que você está com muita vontade de fazer, preencher as lacunas de sua formação em astrologia, entender mais de astrologia, começar a entender tudo ali na nossa escola. Um beijo, até a próxima.